Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal A Fórmula para o Sucesso e a Riqueza, onde você aprende a construir patrimônio e viver de forma inteligente. Sou multimilionário, não sou proprietário de uma casa e também não invisto em imóveis. Mas por que uma casa não é um bom investimento? Comprar imóveis não seria um ótimo destino para o seu dinheiro? E certamente seria melhor do que jogar dinheiro fora, pagando aluguel, certo? Na verdade, quando analisamos os números, isso muitas vezes não é verdade. Venho dizendo isso há anos, seja no meu podcast, no meu livro ou até mesmo no meu programa na Netflix. Você foi enganado sobre a compra de imóveis e neste vídeo vou explicar definitivamente os 4 principais pontos que você precisa entender para que, ao final, tenha uma visão clara do verdadeiro custo de adquirir uma casa e saiba o que fazer. Começando pela parte 1, o sonho que lhe venderam. O que é o sonho americano? Se você for como a maioria das pessoas, deve imaginar uma casa para uma única família, com uma cerca branca, 2,5 filhos e um cachorro. Pare para pensar. Isso não é coincidência. De onde veio esse sonho? Esse ideal é fruto de décadas de campanhas publicitárias, alguns até chamam de propaganda, promovidas por organizações como a Associação Nacional de Corretores de Imóveis, uma das entidades mais corruptas do mundo, que, inclusive, foi recentemente condenada a pagar mais de US$1 bilhão em processos. Para explicar melhor, a maioria das pessoas no mundo não mora em casas para uma única família como se faz nos Estados Unidos, e mesmo assim, acreditamos que isso é o símbolo definitivo de sucesso. Agora, vamos considerar os números. Há algumas décadas, na época dos seus pais ou avós, uma casa custava cerca de 2,5 vezes a renda anual de uma pessoa. A entrada era de 20% do valor do imóvel, e os pagamentos mensais representavam, no máximo, 30% da renda bruta, incluindo hipoteca, manutenção, seguros e impostos. Vou usar números reais para exemplificar. Se você ganha R$50 mil por ano antes dos impostos, sua casa deveria custar em torno de R$125 mil. Você conhece alguma casa atualmente em que gostaria de viver que custe R$125 mil? E ainda nesse mesmo cenário, você daria uma entrada de R$25 mil e seus pagamentos mensais seriam cerca de R$1.250. Alguma vez na sua vida você viu uma casa com essas condições? Claro que não. As circunstâncias mudaram, mas ainda operamos sob regras antigas que foram passadas sem adaptação à realidade atual. E isso ainda não explica a insanidade de pessoas que compram casas que custam de 5 a 10 vezes o seu salário, tendo apenas 3% de entrada. Estou falando isso porque, ao adquirir algo que você não pode realmente pagar, pode parecer que está realizando o sonho americano. Mas muitas vezes, isso volta para te prejudicar. E isso nos leva à parte 2, os mitos sobre ser dono de um imóvel. Existem 4 grandes mitos sobre a propriedade de uma casa, e quero que você conheça cada um deles. O primeiro mito é que o valor dos imóveis sempre sobe. Isso é falso. Você pensaria que as pessoas teriam aprendido após a crise de 2008, mas há forças poderosas interessadas em nos fazer esquecer, como a Associação Nacional de Corretores de Imóveis, a família e até o governo, todos incentivando a compra de imóveis. Muitos preços de bens sobem por causa da inflação, mas o mercado imobiliário, que é pouco transparente, recorre a estratégias como descontos indiretos, reduções de taxas ou outros métodos para mascarar quedas reais de preços, mantendo o mito de que o valor dos imóveis só cresce. O segundo mito é que o valor de um imóvel dobra a cada 10 anos. Isso nem sempre acontece, e mesmo quando acontece, a maioria ignora os custos ocultos, os chamados custos fantasmas. Esses custos incluem despesas com escritura, impostos, seguro residencial, manutenção, reparos, combustível para ir até lojas de materiais de construção,
e o seu tempo pessoal. Sem esquecer do custo de oportunidade do valor dado como entrada, que poderia ter sido investido, por exemplo, em um fundo indexado do S&P 500. Com isso, é comum vender uma casa por um valor maior do que o pago inicialmente e ainda assim perder dinheiro ao contabilizar todos esses custos ocultos. Não é simplesmente subtrair o preço de compra do preço de venda para obter lucro. É preciso considerar todas as despesas para descobrir o ganho real. O terceiro mito é que o uso de alavancagem multiplica seu dinheiro. Existe uma parte de verdade aqui, e muitos donos de imóveis destacam a alavancagem como uma vantagem. Você poderia investir 20 mil em uma casa de 100 mil, e se o valor subisse para 120 mil, teria dobrado seu investimento. Porém, é preciso lembrar que a alavancagem funciona nos dois sentidos. Se o preço do imóvel cair 10%, você não perde apenas 10% do seu investimento. Em certos casos, pode perder tudo. Portanto, os preços dos imóveis não sobem apenas, eles também caem. E a alavancagem tanto pode ajudar quanto prejudicar. O quarto mito é que o pagamento de juros da hipoteca é totalmente dedutível no imposto de renda, o que geraria uma grande economia. Embora os descontos fiscais sejam bons, muitos esquecem que estão economizando em gastos que, na verdade, nem precisam ter. Como se diz, não se gasta $1 para economizar 10 centavos. Em muitas cidades, o custo de ser proprietário é muito maior do que o custo de alugar uma casa similar, especialmente se considerados todos os custos fantasmas. E além disso, as famosas deduções de hipoteca foram ainda mais reduzidas em 2018, tornando-as menos vantajosas. Quando você pergunta a alguém sobre quais deduções tem direito, a maioria nem sabe o que realmente pode ser descontado ou como isso se aplicaria à sua situação habitacional. Agora que você já sabe como identificar a propaganda em torno dos imóveis e entende os principais mitos, o que deve ser feito? Isso nos leva à parte 3. Sempre calcule os números. Você já ouviu aquela frase, se você aluga, está jogando dinheiro fora, ou você está pagando a hipoteca do seu senhorio? Eu te pergunto, você diria o mesmo sobre ir a um restaurante? Você falaria que está pagando a hipoteca do dono do restaurante ao comer um sushi? Claro que não. Então, por que é tão comum ouvir isso quando o assunto é moradia? Porque alguém inventou essa frase, ela se espalhou e agora muita gente repete sem questionar. Nós sentimos resistência ao pensar que estamos pagando a hipoteca de outra pessoa, mas não sentimos o mesmo desconforto quando gastamos dinheiro em outras situações cotidianas. Papel toalha e pagar a hipoteca de outra pessoa, porque estamos pagando por um valor recebido. Agora, isso é algo realmente importante e eu quero que você preste bastante atenção, especialmente quando estamos falando de cidades com alto custo de vida como Nova York, Los Angeles e São Francisco, cidades onde eu já morei. Comprar uma casa pode sair muito mais caro do que alugar, e na verdade, pode nem fazer sentido financeiro algum. Vou te dar um exemplo. Quando eu morava em Nova York, acompanhava de perto o mercado imobiliário. Eu alugava um bom apartamento e reparei que havia uma unidade exatamente ao lado, com a mesma vista, mesma metragem, mesmo número de quartos e banheiros. Acompanhei os valores e percebi que seria 2,2 vezes mais caro ser proprietário do que continuar pagando aluguel. Vamos supor que eu pagasse R$3.000 por mês de aluguel. Para comprar, eu teria que desembolsar R$6.600 mensais para ter o mesmo imóvel. O que eu fiz? Primeiro, eu gostava de ser inquilino. Se surgisse qualquer problema, bastava mandar uma mensagem para o proprietário. Segundo, peguei os R$3.600 que eu teria gasto a mais com a compra e investi no mercado financeiro. Resultado, ganhei mais dinheiro alugando e investindo essa diferença do que teria ganhado comprando um imóvel. Nada de visitas ao Home Depot, nenhuma reforma, nenhuma torneira com defeito para resolver, apenas vivendo tranquilamente, mandando
mensagens para o proprietário quando necessário e aplicando R$ 3.600 por mês. Não estou dizendo que sua situação financeira será exatamente igual, mas comprar uma casa sem antes abrir uma planilha e fazer cálculos é um grande erro. Quero que você calcule tudo. O imóvel que está pensando em comprar, incluindo impostos que tendem a aumentar, custos de manutenção imprevisíveis, mas que devem ser considerados, até aquele conserto de telhado de R$ 25.000 que será necessário daqui a 11 anos. Tudo precisa ser previsto agora. Prestações do financiamento, custo de oportunidade. Use isso para encontrar o custo mensal real de ter uma casa e então compare esse valor ao custo de alugar um imóvel similar. Se for muito mais caro ser proprietário, financeiramente pode ser melhor alugar e investir a diferença. Por outro lado, você pode concluir que, financeiramente, fazer a compra é a melhor escolha. Se for esse o caso, ótimo, mas quero que você entenda os números antes de tomar a decisão mais cara da sua vida. E quanto a comprar imóveis para investir e alugar? Pode funcionar sim, mas é fundamental conhecer muito bem seus números. E pela minha experiência, a maioria dos proprietários nem sabe calcular corretamente suas finanças. Muito menos consegue planejar adequadamente e tratar o imóvel como um negócio. Aliás, mais da metade das pessoas que me procuram com problemas financeiros estão passando dificuldades por duas razões: o custo da moradia ou os gastos com carros. Comprar uma casa deve ser visto, antes de mais nada, como uma compra bastante cara, e só depois como um investimento. E por que é importante enxergar dessa forma? Existem duas razões principais. A primeira é o risco. Se sua casa for seu maior investimento, como fica a diversificação da sua carteira? Pense nisso. Se você paga $2.000 por mês de hipoteca e está investindo $6.000 por mês em outros ativos para equilibrar o risco? Claro que não. A segunda razão é que, de maneira geral, o retorno oferecido por imóveis para investidores individuais é baixo. O economista de Yale, Robert Shiller, descobriu que, entre 1915 e 2015, os preços das casas cresceram em média apenas 6% ao ano. Pode parecer estranho, mas é verdade. Basta olhar os dados. Se seu objetivo é aumentar seu patrimônio, minha sugestão seria começar investindo em um plano 401k, aplicando em fundos de índice e deixando os juros compostos fazerem seu trabalho. Mais adiante, se quiser incluir imóveis na sua carteira de investimentos, tudo bem, mas como parte de um portfólio diversificado. E se você quiser ter uma casa para morar, trate isso como uma compra, não como um investimento. Agora, falta apenas uma última parte. Mas antes de prosseguir, se você está acompanhando este conteúdo até aqui, inscreva-se no canal, porque temos muitos vídeos novos trazendo novas maneiras de pensar sobre dinheiro. Chegamos então à parte 4. Será que comprar uma casa é uma boa ideia em algum momento? Quero garantir que ninguém me entenda mal, porque muitos já me acusaram de dizer que nunca se deve comprar um imóvel, e isso não é verdade. Na realidade, eu mesmo pretendo comprar uma casa um dia. E como já falei, será uma decisão financeiramente ruim, mas vou fazer mesmo assim. O que eu critico são as decisões financeiras ruins, baseadas em seguir a maioria, sem nunca fazer as contas. Então, como estou me preparando para comprar uma casa? Eu estou fazendo 5 perguntas, e recomendo que você também faça. Primeira: vou morar nesse local por mais de 10 anos? Isso porque todos os custos envolvidos, como taxas de transação e de fechamento, precisam ser diluídos ao longo de 10 anos. É como comprar um carro. No momento em que você sai da concessionária, ele já perde uma parte significativa do valor. Com a casa, é a mesma coisa, mas ninguém fala sobre isso. Assim que você compra, perde dezenas de milhares de reais. Portanto, é importante diluir esses custos em uma década para aumentar as chances de um bom resultado financeiro. Segunda pergunta:
Meu custo total de moradia será inferior a 28% da minha renda bruta? Deixe-me explicar por que é a renda bruta. Porque algumas pessoas retiram muito dinheiro para investir no 401k e queremos comparar de forma justa. Por que 28%? Porque tradicionalmente é considerado um valor seguro para controlar o risco. É muito difícil manter-se abaixo disso. Então, talvez em cidades caras e com pouco endividamento, você consiga esticar para 32% ou 33%, mas deve tomar muito cuidado, pois quanto maior o percentual, maior o risco e menos dinheiro sobrará para outras coisas. Terceira pergunta: eu economizei 20% para a entrada? Não estou dizendo que você precisa dar 20% de entrada obrigatoriamente, mas ser capaz de juntar esse valor é um sinal de que você consegue economizar regularmente. Uma habilidade essencial quando se tem uma casa. Quarta pergunta: se o valor da minha casa cair? Tudo bem, pois os preços dos imóveis sobem e descem naturalmente. Mesmo quando os preços sobem, você ainda pode acabar perdendo dinheiro se considerar todos os custos envolvidos. Portanto, não se deve comprar uma casa acreditando que será um meio mágico para enriquecer, já que para muitas pessoas isso não acontece. Contudo, se a compra for feita de maneira consciente, com os cálculos certos, aceitando que o valor pode variar, e com o objetivo de ter um lar para morar, isso demonstra que talvez você esteja preparado. Outra pergunta importante: estou animado com a ideia de comprar? Muitas pessoas com quem converso se sentem desmotivadas, simplesmente porque ouviram a vida inteira que só seriam bem-sucedidas depois de adquirir uma casa. Dizem que pagar aluguel é jogar dinheiro fora e acabam se sentindo fracassadas. Mas alugar não faz de ninguém um fracassado. Eu mesmo poderia comprar um imóvel hoje se quisesse, mas escolho não fazer isso. O importante é que você se sinta no controle, faça os cálculos e tome a melhor decisão para a sua vida financeira, sem se deixar influenciar pelas expectativas dos outros, sejam seus pais ou amigos. Você é quem deve determinar o que é melhor para a sua jornada rumo à prosperidade. Se ao responder qualquer uma dessas perguntas, a resposta for um firme não, talvez este ainda não seja o momento certo para adquirir um imóvel. Espero que este vídeo ajude você a economizar dinheiro e construir a vida rica que deseja. Agora, confira este próximo vídeo para aprender ainda mais. Se este conteúdo faz sentido para você e te ajudou a enxergar sua decisão financeira com mais clareza, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais dicas valiosas sobre como construir a sua vida rica de forma inteligente e consciente.